ex-presidente Lula citou mais uma vez o ex-governador Geraldo Alckmin e disse que espera que o PT compreenda a necessidade de fazer uma aliança. Luciana Verdolim, esse namoro do Alckmin está um pouco embaçado ou enrolado, muito em função de uma resistência que existe dentro do PT, tentando emplacar outros nomes, né? Olha, William, e entre os petistas, a avaliação, inclusive, é de que vai ser difícil explicar, no Nordeste, por exemplo, como o ex-presidente Lula vai se aliar a um ex-tucano que, em campanhas anteriores, atacava o Partido dos Trabalhadores, fazia críticas duras e diretas, não só ao partido, mas também ao governo, tanto do ex-presidente Lula quanto da ex-presidente Dilma Rousseff. Vale ressaltar que desde que o PT estava no poder, eles têm essa discussão interna de que é preciso abrir os horizontes. O PT, por exemplo, não aceita concorrer à presidência da República, por exemplo, sem ser cabeça de chapa. E na época do governo Lula, esse era um dos questionamentos que eram colocados durante as discussões, que não há como ficar eternamente no poder, por isso eram necessárias as alianças. O ex-presidente Lula, durante entrevista à rádio CBN do Vale de São José dos Campos, voltou a esse ponto, voltou a alertar que para ganhar a eleição é preciso conversar com todo mundo, é preciso abrir o leque. O presidente Jair Bolsonaro, hoje, durante conversa com apoiadores, voltou a atacar a possibilidade dessa candidatura do ex-presidente Lula. Disse que é preciso que as pessoas fiquem muito atentas, porque ainda tem gente que, segundo Bolsonaro, acredita que o PT sempre defendeu a democracia e que o ex-presidente Lula sempre defendeu o combate à corrupção. Os caras recebiam dinheiro de Cuba, da Albânia, para lutar por democracia no Brasil. Sempre foi. Tem cara que acredita que o Lula combateu a corrupção, pô. Aqui no Brasil. Hoje vamos falar um pouquinho do BNDES. Eu pedi o relatório de todos os bancos oficiais, estatais, ministério, o que foi o Brasil de 2000 para cá. São números se ficar para trás. O que fizeram com a Petrobras? E daí, como consequência, né? É uma crise mundial o combustível, mas em parte da roubalheira. O ano passado pagamos 100 bilhões de dívida Petrobras. Tudo roubalheira. O presidente Jair Bolsonaro vai apresentar essas informações, melhor dizendo, durante a live que é transmitida, inclusive, pelo Pingo nos Is, aqui da Jovem Pan. O horário hoje mudou. Não vai ser 7 horas da noite, vai ser logo mais às 8. Bom, aproveitando, né, que nós temos aqui na Jovem Pan, logo depois da live, os comentários do Augusto Nunes, Ana Paula Henrique, Guilherme Fiuza e José Maria Trindade, com uma análise da fala do presidente. Vamos procurar antecipar essa análise aqui no Top of the Hour, falando com os nossos comentaristas, Paulo Pozonov e Felipe Bueno. Bom, o presidente hoje, então, na sua live, pretende abordar esse assunto tão delicado para o PT, o Felipe Bueno, que é o BNDES. O BNDES é um assunto delicado para qualquer governo brasileiro, desde que o BNDES foi criado. E eu julgo uma ideia, já falei aqui ontem na Jovem Pan News, na nossa programação, que eu julgo uma ideia, na essência, boa, um banco de fomento para patrocinar os avanços do setor produtivo brasileiro. Até porque, né, o setor privado bancário brasileiro é muito caro, não tem portas abertas para todos. Daí até o que se tornou o BNDES é outra questão. Mas, né, a história do presidente Jair Bolsonaro, quando diz que vai provar alguma coisa, tem mostrado que ele não prova nada. Aguardemos. Esse comentário da Albânia foi muito bom, né? Imagina só você na capital da Albânia, todo mundo andando de Ferrari, BMW, Mercedes pela rua. É óbvio que eles mandaram dinheiro para o Brasil na época dos governos do PT, né? Vamos esperar porque vai ser muito promissor esse depoimento. Bom, e essa aproximação do Alckmin e do Lula, você acha que isso implica em função dessa resistência que existe dentro do PT? É uma questão de necessidade para o PT se oxigenar a presença do Alckmin? Ainda para mim? Sim. Respondo sim, porque me soou muito interessante. Aquilo que nós temos falado já desde a semana passada, ou mais que isso, William, Paulo, o ex-presidente Lula deu um recado. Ele falou, espero que o PT entenda. O que ele quis dizer com isso? PT, vai ser assim.
E aí, Pouzonov, muitos já falaram aqui, vários comentaristas, sobre o papel do Alckmin, que estaria muito perdido se associando ao PT, associando a sua imagem ao histórico de Lula, que seria muito mais prejudicial ao Alckmin do que e muito mais favorável para Lula, que ganharia essa oxigenação dos tucanos, mesmo com a saída do Alckmin e indo para outro partido. Esse namoro vai rolar? Não, eu não consigo entender ainda, né? O tempo vai passando, talvez o espectador até me ache um pouco limitado, mas eu juro que eu tento, todo dia assim que eu vejo essas notícias sobre a aproximação entre Lula e Alckmin, eu tento entender, tento me colocar no lugar de Alckmin e entender essa aproximação. Não faz nenhum sentido, nem no que diz respeito aí ao cálculo político mesmo, e muito menos, né, esse lado moral e até pessoal, né? Eu tento me colocar no lugar dele. Já é um senhor com uma certa idade, uma certa história, até com um legado, né, em São Paulo. A gente pode discutir aí se os governos do PSDB foram melhores ou piores, mas existe um legado de Alckmin em São Paulo e, de repente, ele se propõe a jogar tudo para o alto para se aproximar de Lula. Agora, olhando pelo outro, né, aspecto dessa equação, eu ainda também, isso é uma outra incógnita aí tá muito estranho, essa história tá muito estranha, porque Lula, nas pesquisas aí que a gente vive comentando aqui, apanhando bastante, né, por comentar pesquisas também, apontam que Lula está em primeiro lugar, pode vencer no primeiro turno. Então, o que explica essa necessidade, né, política do Lula de se aproximar de Alckmin? Eu até entendo a necessidade do Lula se aproximar ali com aquele centrão mais fisiológico e tal, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, mas por que se aproximar de Alckmin, né, que é um ex-adversário com quem ele já travou lutas aí bastante violentas, né, retoricamente. Então, será que Lula tem mesmo essa força toda? Agora, eu concordo com o Felipe, né? Se o Lula mandar, o PT vai obedecer. O PT não é um partido exatamente, né, com o ideário por trás. Já foi. Tem aí uma ala ideológica ainda muito ruidosa, sim, mas o PT, na verdade, deveria se chamar Partido do Lula. E vamos aguardar